bênção demais. Mas sejam muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês, hoje e sempre. Amém? Eu quero trazer uma palavra nessa noite para encorajar o teu coração, alegrar o teu coração e te impulsionar para algo. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus, ela sempre vem para tentar nos ativar em algo. Pensa só. Já se deparou com aquela pessoa, eu não sei você, mas eu tinha dificuldades com algumas coisas. Mas já pensou, você está andando e de repente você encontra um amigo. Aí você pergunta, é comum, e aí, tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Ou de repente você encontra uma pessoa, e aí, como você tá? Como tá a família? Ah, cara, tá mal, tá ruim. A esposa não tá legal, os filhos não estão legais, o emprego, tudo que a pessoa fala é sempre coisas negativas. Todas as vezes que você manda uma mensagem para a pessoa, e aí, cara, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça. Aí de repente você recebe de volta, cara, tô com uma dor aqui, tá com dificuldade, as coisas não vão. Toda palavra que você libera, que você compartilha, de repente a devolutiva, ela é sempre a pessoa sempre criticando algo, ou sempre menosprezando algo. Sabe aquela pessoa que não é positiva? A gente olha alguns cenários e às vezes tem pessoas que têm essa dificuldade de entender que Deus, Ele está construindo em nós algo sólido. Porque Deus, Ele não age pela emoção, no sentido, tô triste, Ele vai te dar um chocolate. Tô triste e Deus de repente te dá um brinquedo, um presente para alegrar o teu coração. Deus, Ele age de forma diferente. Então muitas vezes quando nós passamos por dificuldades, eu estou dizendo que não, é óbvio que vai ter aquele dia que você vai estar mal, porque você é gente, do mesmo modo que eu sou gente. Eu falo para a Cris, a gente tem dia que a gente está tão assim que eu falo, não quero ver crente hoje. Quando eu vejo o crente, eu falo, misericórdia, está arrependido em nome de Jesus. A gente quer, sabe, a gente quer ter aquele dia tranquilo. Porque tem dias que nós estamos mal e não tem problema ter o dia mal, porque o dia mal, ele vem para todo mundo. Agora a questão é como que nós lidamos com o dia mal. Como que nós nos portamos com o dia mal? Como que nós... qual é a nossa resposta diante de Deus ou diante de pessoas quando estamos de repente num cenário que nós não trabalhamos para isso, um cenário que nós não esperávamos estar, mas é diante desses lugares que a Bíblia ela vai nos posicionar, ela nos recondiciona, é como se fosse uma programação, ela vai nos programar para que a gente venha agir de uma forma correta, agir de uma forma que a gente venha ser intensos, mas serenos diante de uma verdade. Uma das dificuldades que nós temos é de discernir a voz de Deus, e uma facilidade que nós temos de ouvir a voz do diabo e aceitá-la. Já percebeu que notícias ruins chegam rápido, entram rápido na nossa mente e logo vai para o coração? Chega uma notícia que já te abala, mas de repente Deus também tem uma notícia, e a notícia é: no tempo de crise eu estou com você. A notícia é: fica tranquilo, tenha fé. Porque chegou uma notícia para Jairo que a filha dele estava morta. E Jairo imediatamente ficou entristecido. Mas sabe qual foi a notícia de Deus? Jesus disse: não temas, crê somente. E sabe o que Jesus fez? Ele entrou na casa de Jairo, tinha uma galera, um monte de gente chorando, aquela galera ali sobre aquela menina. Sabe o que Jesus fez? Sai todo mundo. Entra somente o pai da menina, entra a mãe da menina e Pedro, Tiago e João. E ali Jesus faz um grande milagre, porque todo milagre está condicionado à sua fé.
Todo milagre está condicionado àquilo que você crê, à intensidade que você crê no Evangelho, na palavra de Deus. Isso condiciona o milagre de Deus. É por isso que Deus tira pessoas muitas vezes do nosso ciclo de amizades. É por isso que pessoas que estão chorando, eu estou chorando para você. Não, ele está chorando para que você morra. A pessoa está chorando para que você não prospere. Ela finge que é amigo, mas na verdade ela quer você longe, ela quer você mal. Então Jesus tira esse tipo de pessoa da sua frente, do seu lado, e fala: entra comigo. Simplesmente aqueles verdadeiros, Pedro, Tiago e João. Agora nós vamos orar, porque agora eu tenho uma palavra para você. Te levaram uma palavra de morte, de depressão, que você não ia conseguir, mas assim diz o Senhor: não temas, crê somente, porque Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem algo para a sua vida que vai te encorajar a viver o tempo de Deus. Mas talvez eu estou vivendo um tempo que parece que é um luto. Não, Deus vai trazer ressurreição, irmão, porque a nossa fé é condicionada à verdade de Deus. É justamente essa. A fé, ela é um firme fundamento, é uma estrutura que Deus nos dá para acreditar. Nós não vemos, nós não enxergamos, mas simplesmente é algo que nós sabemos. Temos a convicção que Deus está conosco, temos a convicção que Deus está guardando. É aquela coisa, a esperança. Coloca aí rapidamente no telão Romanos 12, 12. Não é o que eu vou falar, mas me veio esse texto agora. Romanos 12, 12. Coloca para nós vamos ler juntos. Porque a Bíblia vai nos condicionar a esses cenários. Romanos 12, 12. Vai dizer assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverantes em oração. Porque em tudo, a Bíblia está nos ensinando, eu preciso ter uma alegria na esperança. Eu preciso me alegrar na esperança em Deus. E qual é a esperança? Qual é essa esperança que nós temos que ser alegres? É que eu quero compartilhar também. Abra aí se vocês conseguirem. Travou? Hebreus capítulo 1. Vamos ler Hebreus capítulo 1, que vai dizer assim, aleluia. Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias tem falado por seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, porque também criou o mundo. Olha lá, vou ler essa versão. No passado, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, nos falou pelo meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. Porque Deus, ele se manifestava para o povo, através dos profetas. Homens de Deus que tinham conexões com o Senhor, que compartilhavam aquilo que os céus estavam falando e distribuía para os seus dias. Os profetas eram tidos talvez como perturbadores, porque uma vez Acabe, depois de um encontro com Elias, o profeta, falou: és tu então que é o perturbador de Israel? Porque Acabe, ele era rei de Israel, mas Acabe não caminhava nos caminhos de Deus, casado com uma mulher terrível chamada Jezabel, que destruiu seu casamento e comandava o reino. Acabe era como se fosse um fantoche de Jezabel. Então Elias, que era a voz profética daquele tempo, anunciava as direções de Deus e mostrava aquilo que o Senhor queria fazer com o povo. Então as direções proféticas é sempre dando destino a um propósito, que é cumprir a vontade de Deus. A visão profética, ela não tem a ver com aquilo que é alguém que vai bater em você, porque eu não sei você, mas no começo da minha fé a gente tinha medo. Quando vinha aquelas irmãs assim do coque, e a gente sabia, a irmã que revela até o nome, dava medo, irmão, porque a gente chegava lá, ai meu Deus, ela vai descobrir o meu pecado. Você ficava com medo também? Ficava, eu ficava.
Eu ficava, aí de repente você estava no monte, a gente ia para o monte, a gente ia muito aqui na Quentinha, e de repente Deus levantava o irmão e falava, eis que te digo, e nós gelava, meu Deus, porque quando a gente ia subir no monte, colocava um terror na gente, falava assim, se alguém tiver em pecado, de você, Deus vai te pecar, Deus vai te queimar, e a gente subia no monte tremendo, porque eu começava a lembrar, Deus, em nome de Jesus, não fala não. Terrível, a gente quer Deus, mas quando Deus nos revela, a gente ficava com medo, ai meu Deus, Deus vai expor. Aí de repente Deus dava alguém, um irmão falou, eis varão, esse que te digo. Eu falei, deu ruim. Aí de repente vinha a palavra de Deus, olha, se conserta, corrige, tem algo na sua vida, mas se posiciona. Porque a gente acha que quando Deus vai falar algo, vai nos expor, não. A questão de Deus não é trazer exposição, a questão de Deus é trazer correção, para que você ande no caminho correto. Se nós estamos indo para um lugar que é fora do nosso destino, do nosso propósito, a gente vai correr sérios riscos. Quem aqui já foi viajar e errou o percurso? Já, eu também. É bom? É ruim demais, irmão. Principalmente quando você anda muito. Aí você fala, meu Deus, gasolina cara, tudo caro, agora eu vou ter que voltar, dá raiva, né? A gente erra um percurso, aí para ajudar, o seu GPS chamado esposa, vai dizer assim, eu te falei. Esposas, isso acaba com a gente, porque a gente já está bravo, a gente já está irritado, aí ela fala, eu te disse que não era aqui. Esse GPS é bom, irmão. Mas é terrível, você está indo para um lugar errado, você está gastando energia, gastando combustível, gastando tempo para um lugar que não é o teu propósito. E muitas vezes nós estamos num ativismo, fazendo coisas que na verdade não é um lugar que o Senhor nos chamou. Nós estamos indo, mas eu estou caminhando, eu estou correndo, eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo algo, eu estou trabalhando para Deus, eu estou fazendo uma grande obra. Aí de repente a gente fala, aí a gente tem que parar. E quando a gente para e analisa algumas coisas, a gente vê, mas espera aí, eu estou fazendo tanto, estou produzindo tanto, estou gerando tantas coisas, mas por que eu não vejo o resultado? Porque eu não consigo de repente desfrutar daquilo que eu estou construindo? Porque eu não consigo ter êxito em determinada função que eu estou exercendo? Porque talvez nós estamos gastando energia num lugar que Deus não pediu. Nós estamos indo na rota errada. A gente está indo por um caminho, Deus te pediu outro. Talvez o Senhor disse, olha, sai daí onde você está e vai para Nínive. Mas de repente a gente está indo para Tarsis, porque a gente está indo no lugar oposto. Mas quando a gente permite Deus fazer, é onde o Senhor corrige a rota, é onde o Senhor nos coloca e nos posiciona, porque Jesus, ele foi muito enfático e breve nisso, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Porque Jesus está dizendo que Ele é o caminho, ou seja, nós precisamos entrar através da vida de Jesus para entender o propósito. Porque quando eu entendo a característica e o propósito de Jesus, eu começo a discernir o meu. Entenda uma coisa, quando você conhece quem Ele é, quando você descobre quem Ele é, Ele revela também quem é você. Ele revela a propósito de Deus sobre a sua vida. Porque Jesus não é o meu mordomo. E muitas vezes nós trabalhamos como se Ele fosse. Jesus não é o meu servo. Mas muitas vezes nós agimos como se Ele fosse. Jesus não é o meu criado. Mas nós temos ações como se Ele fosse. Jesus não tem nenhuma obrigação de me abençoar, mas nós exigimos como Ele fosse. Ele não é o nosso criado, Ele não é o nosso servo, Ele não é o nosso mordomo, Ele é o nosso Senhor. E existe mais, Ele é o nosso Salvador, porque toda a graça de Deus foi liberada através de Jesus. Foi por meio de Jesus que nós conhecemos e aprendemos sobre graça e misericórdia. A graça, aquilo que não merecíamos, mas a graça não é somente nos dar algo. A graça é um lugar que Ele nos coloca. Porque nós não merecíamos a graça, Ele nos deu. Ele vem com esse amor, então a graça ela me posiciona e nos coloca numa condição agora de filhos.
E o escritor de Hebreus, ele colocou algo muito profundo, que ele vai dizer, porque por muito tempo a palavra foi compartilhada através dos profetas, mas nesses últimos dias o Senhor tem falado através do Filho. Porque quando eu olho para o modelo de Jesus, quando eu olho para a vida de Jesus, eu consigo aprender alguns princípios. Eu quero falar um pouco sobre eles. São princípios em Deus que são inegociáveis. E eu quero falar de alguns que servem para nós. Porque se Jesus agia dessa forma, nós precisamos agir também. Primeiro deles, seja acessível. Sabe, em nenhum momento as pessoas chegavam em Jesus e a pessoa era impedida de falar com Jesus. De repente estava lá Mateus como atendente falando: vou fazer uma agenda com o mestre. Qual é o seu número? Depois te mando um WhatsApp. Não, Jesus era acessível. Jesus ele se permitia ser tocado e tocava pessoas. Se nós olharmos essas características, nós vamos ser surpreendidos pela graça. Porque, irmão, quem aqui conhece Cristiano Ronaldo? Todo mundo, né? Meu também. É o Cris. Cris é gente boa. Você conhece o Cristiano Ronaldo? Quem conhece o Cristiano Ronaldo aqui? Joga bola? Joga muito. Eu dei umas dicas para ele. Então você conhece o Cristiano Ronaldo. Ele te conhece? Não. Se você for lá na casa dele, ele agora: ô Cristo, vim tomar um café com você, vim fazer um treino. O que vai acontecer? Não, eu vou ser chutado de lá. Quem é você? Não, sou amigão. Ou seja, nós sabemos quem ele é, mas ele não nos conhece. Mas pensa só, se eu e você, se de repente a gente tem a oportunidade, seja Cristiano Ronaldo, Messi, enfim, qualquer pessoa que de repente seja uma pessoa influente na mídia, que você de repente tem algum tipo de apreço, como seria a tua reação em falar: olha, hoje você, Vitor, tem a oportunidade de ir lá bater um papo e tomar um café com o Cristiano Ronaldo? Nem ia dormir. Ia passar a noite em claro, falar: meu Deus, R7. Como seria a nossa reação sabendo que nós teríamos um tempo de mesa, um tempo de conversa com, de repente, com um homem tão influente, com uma pessoa tão influente, enfim, as mulheres também, de repente, com uma pessoa que as inspira. Talvez a gente não ia dormir, ou talvez a gente ia criar vários textos, ou ficar de frente para o espelho, né, treinando como que ia se portar ou falar. Qual roupa você iria? Você iria descobrir que o seu guarda-roupa talvez não tenha uma roupa que você gostaria de usar. Porque mulher é assim, abre o guarda-roupa e fala assim: meu Deus, eu não tenho roupa. Quando eu olho para isso, eu falo: como assim? O guarda-roupa não cabe mais roupa. E a mulher fala assim: nossa, bem, eu não tenho mais roupa. Eu falei: não, se você não tem roupa, o que é isso? É pano de chão? Não é possível, né? Tem tanta coisa que o guarda-roupa nem cabe. Mas como que você lida com isso? Qual roupa você iria? Eu tenho certeza de uma coisa. Eu particularmente, eu iria olhar também e fazer: olha, eu acho que eu vou comprar um tênis novo, né? Vou comprar uma camisa nova, vou um perfume, vou arrumar, vou até tomar banho no dia. A gente vai fazer algumas coisas para que a gente esteja bem, não é verdade? A gente vai tentar decorar algumas palavras bonitas para, de repente, sei lá, se mostrar intelectual ou mostrar que há algum tipo de inteligência, porque a gente vai querer o quê? Impressionar a pessoa. Uau, beleza. Mas essas pessoas não são acessíveis. São muito conhecidas mundialmente. Agora, pensa só. Se Cristiano Ronaldo é um homem tão influente. Agora pensa só no Rei Eterno, aquele que fez o Cristiano Ronaldo.
naquele que criou todas as coisas, naquele que entregou todas as coisas, naquele que é soberano, que tem todo o poder, que tem toda a majestade, irmãos, que tem todo o governo em tuas mãos. Como que a gente vai conversar? E detalhe, alguém totalmente acessível. Como que nós nos portamos diante dele? Vamos gastar força e energia? Não, peraí, eu vou conversar com Jesus agora. E você nem precisou marcar agenda com Jesus. E você nem foi conversar com ele porque você o admira. Você foi conversar com ele porque você está desesperado. Você nem foi conversar com ele porque de repente você, poxa, Jesus, como é bom falar com você. Não, você foi conversar com ele porque você está desesperado, e Jesus é a tua última opção, porque você buscou tanta coisa, não teve resultado, buscou tanto recurso, tomou porta fechada na tua cara, pediu emprestado, não conseguiu, ou seja, a sua vida está caótica, testou com amigos, vizinhos, pessoas, tantas coisas, você investiu tempo em tantas coisas, aí quando tu chegou no fundo do poço, você lembrou, peraí, será que Jesus me atende? Será que Jesus vai ter um tempo para mim? Jesus não foi a nossa primeira opção. Provavelmente ela está sempre lá embaixo, uma das últimas, se não a última. E a gente olha para Jesus e debruça no chão, dobra nossos joelhos, enfim, cada um tem uma forma de buscar. Mas Jesus foi a última opção minha e sua. Quando eu falo minha e sua, porque eu me enquadro nisso também. E sabe o que Jesus fez? Ele não disse, olha, faz o seguinte, vamos agendar um outro tempo, que eu estou meio ocupado, estou resolvendo os problemas, já que eu não fui a tua primeira opção, então tu não tem prioridade. Já pensou? Não. O Senhor nos ouve. O Senhor nos atende. Ele ouve as nossas lamentações, dificuldades, dores. Ele ouve tudo, porque Ele é acessível. E sabe qual é a devolutiva? Porque a devolutiva nunca vai Ele não vai pegar a sua mão, aquilo que você está fazendo, e resolver por você. Porque a Bíblia vai nos dar instruções. E a palavra vai nos dar direções. Primeira coisa que ele fala, levanta. Ezequiel, capítulo 2, é interessante, porque ele vai dizer, filho do homem, põe de pé, porque eu vou falar com você. A Bíblia vai falar, contextualizando, que Ezequiel estava ali derrubado, estava prostrado, diante de um cenário caótico que Israel estava vivendo. E dentro desse cenário, Deus fala com o profeta, dizendo, primeira coisa, põe de pé, porque eu vou falar com você. Eu não falo com gente, eu não quero ver você caído, eu quero que você seja de pé. Ou seja, o que a palavra nos ensina, se você está vivendo o pior tempo da sua vida, se você está vivendo a pior situação da tua casa, da tua história, em nome de Jesus, não fica prostrado, se levanta, em nome de Jesus, e fala, Senhor, eu quero uma direção tua, eu quero uma instrução, porque você de pé, Deus ele vai te dar uma instrução, para que você possa caminhar da forma correta, corrigir a rota, em nome de Jesus Cristo. Então Jesus ele é acessível, e nesse lugar de acessibilidade ele vai te dar instruções. E qual é a instrução? Porque Jesus ele revela a vontade de Deus. Jesus ele revela toda a vontade, porque se Deus falou antigamente pelos profetas desses dias, ele tem falado através do Filho, porque quando nós olhamos para o Filho nós encontramos o Senhor. É por isso que Filipe uma vez falou para Jesus, olha, mostra-nos o Pai que nos basta. Jesus falou, Filipe, miserável, desgraçado, estou tantos dias com vocês, 3 anos e meio, e você ainda não entendeu que quem vê a mim vê o Pai. Então Jesus está dizendo que aquilo que ele estava fazendo, ele transferia a essência dos céus, ele transferia a graça de Deus, ele transferia bondade e vontade do Senhor. Então, diante de tudo isso, quando nós temos acessibilidade, estamos acessível, Deus ele vai nos dar direções, e muitas delas você não vai gostar. Muitas delas você talvez não vai gostar.
Porque se nós estamos num momento caótico e queremos uma solução, primeira coisa que a palavra nos faz, ela acende uma luz. Ela acende uma luz. Porque a palavra de Deus, ela vai acender uma luz na nossa vida. Talvez a gente tenha problemas em diversas áreas: financeira, sentimental, emocional, conjugal, enfim, em comunidade, dificuldades, introvertido ou extrovertido demais, enfim, temos dificuldades em diversas áreas. Aí vem a luz trazendo uma visão daquilo que nós não enxergávamos, porque a função da palavra é fazer eu e você enxergar aquilo que nós não víamos. E quando a luz acende, a gente começa a ver a sujeira que está dentro de nós. Quando a luz se acende, eu começo a ver, porque a função da palavra não é te expor ou te afrontar, muito pelo contrário, ela vem te confrontar para que você cresça. Porque o confronto te faz crescer, o confronto nos faz crescer. O confronto é aquele cara, olha, cara, você está fazendo uma coisa que está gastando energia nisso, faz dessa forma que você vai ter mais sucesso. Então você muda aquilo. Não, mas você não está gostando do que eu estou fazendo? Não, é que você está fazendo de uma forma errada. Eu tenho uma instrução que vai melhorar o teu processo. E quando tem uma pessoa que te confronta, você tem um outro ângulo de visão, que você começa a ver, poxa, fez sentido. E a Bíblia vai nos dizer isso. Então quando acende uma luz, a gente vê primeiro todo o pecado, a gente vê a sujeira que está no nosso coração, a gente vê o quão terríveis nós somos, cheios de mazelas, cheio de coisas que nós colocamos na nossa bagagem, e nós estamos agora distribuindo isso também, porque nós sempre vamos compartilhar aquilo que temos. Se você e eu, se nós vivemos uma vida amargurada, se nós vivemos uma vida onde nós só contamos derrota, onde nós não temos uma palavra de ânimo para dar, onde nós não temos uma palavra de Deus, ou de repente de bondade para compartilhar com alguém, onde eu só entendo que as pessoas são más, onde eu só vejo maldade nas pessoas, irmãos, esse tipo de pessoa, ela não consegue sobreviver. Então ela vai sempre liberar isso. Quando alguém vem perguntar, poxa, eu vou casar, o que você acha? Não, a pior coisa da vida, o casamento é terrível, porque ela foi frustrada nessa área, é o que ela vai compartilhar. Aí de repente você fala assim, poxa, eu estou estudando, estou fazendo faculdade, estou fazendo tecnologia. Aí a pessoa fala, não, isso aí não tem futuro, isso não dá certo, porque eu fiz e não aconteceu. Entenda que pessoas frustradas vão carregar isso e vão compartilhar isso. Aí de repente você fala, poxa, olha, Deus me abençoou, consegui comprar um carro. Qual carro você comprou? Poxa, eu comprei um Fusca, foi o que deu. Aí a pessoa, cara, isso aqui é uma porcaria, não dá não. E vai tentar, porque eu já tive um também e o bichinho não pegava. Ou seja, as pessoas que foram frustradas e carregam isso, são pessoas que vão compartilhar frustrações. Então nós temos que entender que quando nós passamos por dificuldades, nós temos que andar com pessoas otimistas, pessoas que carregam a presença de Deus. Porque, irmão, a pessoa que carrega a presença de Deus, ela vai viver de uma forma diferente, ela vai agora também transmitir aquilo que ela carrega. De repente ela foi frustrada nas mesmas coisas e mesmas situações. Vou te dar o mesmo exemplo. De repente você fala, poxa, estou pensando em casar, e de repente a pessoa que carrega Cristo fala, cara, casamento é uma bênção de Deus, eu quase destruí o meu, porque eu fui menino, eu fui moleque, mas Deus veio na minha vida, restaurou a minha vida, e eu tenho um casamento saudável. Aí, casa sim, porque é bênção, mas tem uma coisa, casa certo, casa com uma mulher de Deus, casa com um homem de Deus, casa com um homem temente, casa com uma mulher temente. A pessoa que tem a Deus é o mesmo cenário, porém uma resposta totalmente diferente. De repente vem outro, cara, estou pensando em fazer uma faculdade, estou pensando em fazer TI. A pessoa fala, cara, é difícil, mas eu tive dificuldades porque eu não estudei, não me esforcei e não me atualizei com as demandas. Mas cara, vai para cima, porque é um mercado promissor, vai, que Deus te abençoe, se esforça e que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Olha a diferença, é o mesmo cenário. Aí de repente fala, poxa, comprei um carro, comprei um Fusquinha,
Fusquinha ali, um Fusca azul, não sei porque todo mundo fala Fusca azul, tem que bater em alguém, não sei de onde tiraram isso, né? Minha filha fica me batendo toda hora, Fusca azul, me bate, pá, não sei porquê, então não vou falar Fusca azul, porque senão eu vou apanhar muito aqui hoje, mas eu comprei um Fusca, aí a pessoa fala, cara, que carro bênção, cara, é bom, começa assim, de repente está dentro da sua condição, começa com um Fusquinha, guarda ele, aí depois você troca, você vende ele, você compra outro, você vai crescendo devagarzinho, mas esse é o caminho. Boa, você vê que diferença em um pessimista e um otimista, um que carrega a presença e outro que não está nem aí para a presença de Deus. São coisas distintas, são mesmos cenários, mas cada um vai contribuir e liberar simplesmente aquilo que ele tem. O pastor Ulisses falou uma coisa bem interessante sobre isso, não sei se os irmãos vão lembrar, na questão do otimista e pessimista. A história vai dizer o seguinte, um rapaz tocador de violão, no ministério, foi lá e teve um acidente, perdeu 3 dedos da mão, está no hospital, tá lá, aí chega o pessimista, vai fazer a visita, e Zé, cara, você tocava violão tão bem, nunca mais agora, né? Acabou com a vida do homem. Mas chegou otimista, chega, e aí Zé, beleza? Perdeu os dedos, está sendo arrebatado por parte? Que negócio é esse? É diferente, mas logo sara, irmão. Agora você tem que aprender a tocar com 2 dedos ou tocar com a outra mão, mas está tudo certo. Aí a gente precisa caminhar com pessoas que têm o mesmo amor de Cristo, que liberam esse amor e essa verdade, porque quando eu olho para Cristo, eu vejo um homem totalmente íntegro e otimista, porque ele está revelando Deus, ele está dizendo uma situação de morte para Jairo, ei, fica tranquilo, não temas, crê somente, amém, aleluia. Ele olha, Jesus está passando por um cenário, está vindo um funeral, tá um cortejo fúnebre, e ali tem uma viúva que estava chorando, e a Bíblia nem fala o nome dessa viúva, eu só falava da cidade que era Naim, e ela tinha um único filho, aquele filho morreu. Então a Bíblia fala que Jesus, sentindo íntima compaixão, foi e toca no esquife, aquele menino ressuscita. Ou seja, em lugares de morte, quando Jesus está, muda totalmente o cenário, amém? Muda totalmente o ambiente, porque Jesus, ele compartilha a verdade de Deus. Tem tempo que Jesus está em um lugar e ele precisa ali começar a multiplicar. A multiplicar o quê? A palavra. Mas como que Jesus começa a multiplicar? Ele não começa, antes da palavra, ele começa com algumas coisas do nosso dia a dia, porque ele vê uma galera pescando, como Pedro estava pescando, e totalmente frustrado, porque pescou a noite toda e nada pegou. Está parecendo eu pescando. O problema é que eu pesco o dia todo e não pego nada. Estou precisando que um homem de Nazaré chegue lá para me ajudar. Joga a lança desse lado, irmão. Estou doido para um negócio desse. E ele chega lá para Pedro, fala, cara, faz o seguinte, vamos pegar o barco, joga do outro lado. E Pedro fala, cara, pesquei a noite toda, mas por conta da tua palavra eu vou fazer, combinado? Pedro poderia ter ficado na frustração, mas ele decidiu obedecer à verdade. A gente pode ficar na frustração parado, ou decidir tomar uma posição de obedecer a Deus, porque quando a gente obedece a Deus, nós vamos lançar, ainda que a gente fez tudo do jeito que a gente sabia, mas Jesus foi lá e liberou uma palavra para Pedro, e ele pescou uma grande quantidade de peixes, que ele precisou de ajuda dos outros barcos para auxiliar. Então a partir disso, Jesus, ele fala, cara, você pegou muito peixe, glória a Deus, bom, né? Mas agora eu vou te fazer um pescador de homens. Eu tenho um outro tipo de pesca para você, eu tenho um outro tipo de cenário para a sua vida. Ou seja, larga tudo isso e me segue. A Bíblia vai dizer que Pedro começou a seguir Jesus imediatamente, porque toda a multiplicação que Deus está liberando sobre a sua vida é simplesmente um cenário profético daquilo que Ele vai liberar sobre ti, em nome de Jesus. Porque a multiplicação não se resume simplesmente a dinheiro, ela simplesmente se resume a você atender uma demanda dos céus. E qual é a demanda dos céus? Que todo homem, toda mulher, que toda a humanidade conheça Jesus, e para Ele ser conhecido tem que ser através da minha e da sua vida,
Porque Jesus, ele mostrou o Pai. Como que o Pai foi conhecido? Através do Filho. Porque Jesus é a expressão exata de Deus. Então as pessoas olhavam para Jesus, elas precisavam ver os céus. As pessoas olhavam para Jesus, elas viam Deus. Quando elas olhavam para Jesus, elas veem o Senhor. Então hoje eu e você, nós estamos aqui. As pessoas precisam conhecer Deus. Como que ela vai ser conhecida? Através de você, através da sua vida, através daquilo que você carrega. Mas eu estou com dificuldade. Não tem problema ter dificuldade, irmão. Graças a Deus a gente tem dificuldade, porque se nós não tivéssemos dificuldade, ou vida terrível que seria. Mas glória a Deus pelas dificuldades, porque isso nos ensina a ser perseverantes, nos ensina a ser forte, nos ensina a ser resilientes, nos ensina a ser destemidos e corajosos. Glória a Deus. Você já percebeu que quando está tudo bom você se acomoda? É ou não é? É, irmão. Está tudo dando tudo certo, você se acomoda. Você não fica, não, agora quando dá uma coisa, peraí, fiz alguma coisa errada, vamos ajustar. Deus, Ele está nos posicionando nesse lugar, nesse ambiente, onde nós estamos sendo construídos para que a gente viva a plenitude. Olha o que as Escrituras vão dizer no decorrer de Hebreus capítulo 1. Coloca para nós, Hebreus 1:3. Pode deixar em Hebreus, que nós vamos discorrer ele um pouco. Deixa já na Bíblia aí, em nome de Jesus. Hebreus 1:3 vai dizer assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa. Na NVI vai dizer assim: o Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ou seja, Jesus é a expressão exata de Deus. Então quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o Senhor, nós vemos a bondade de Deus expressa através de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos ser homens e mulheres de boas notícias. Deus está nos chamando para esse lugar. E você pode, não só pode, mas como deve, trazer essas boas notícias primeiro para a sua vida e para a sua casa. Porque antes de darmos boas notícias para as pessoas, nós precisamos começar na nossa casa. Quando a gente vai viajar de avião, a primeira instrução, ou pelo menos uma delas, a aeromoça vai dizer assim: em caso de despressurização, máscaras cairão. Acredito que se eu viver isso, acho que não vai dar nem tempo de cair a máscara, já vou estar em pânico. Mas a instrução é: antes de você ajudar o próximo, coloque a máscara em você primeiro e depois auxilie. Porque se você não estiver bem, como você vai conseguir auxiliar alguém? E um dever nosso é entender que a luz precisa vir para a nossa vida e para a nossa casa. E nós podemos fazer diferente sim. No começo eu disse que nós temos uma facilidade muito grande de ouvir coisas negativas e dificuldades de ouvir Deus. Temos facilidades de ouvir o diabo e temos dificuldades de ouvir Deus. Sabe por quê? Pelo motivo seguinte: que a dificuldade é a coisa mais fácil que você acha que vai acontecer. A gente sempre está suscetível ao fracasso. A gente sempre olha para o fracasso. De repente vem uma notícia agora de uma crise mundial, que todo o comércio vai paralisar. O que normalmente vai acontecer? Nós vamos sair aqui desesperados, entrar em qualquer supermercado, comprar tudo que der, um dinheiro para estocar a nossa casa, porque vai vir uma crise absurda. Só que Deus de repente fala com você. Você ouve uma notícia dessa, talvez com alguns já aconteceram isso. Ouve uma notícia de um caso, mas no seu coração você tem paz. Aí a primeira coisa, acho que é de mim mesmo. Porque como uma notícia dessa, como que eu vou ter paz? Mas de repente Deus te dá paz. Porque Deus está falando no teu interior: calma. Quem te sustenta não é a mídia, não é o governo, sou eu. Quem te guarda e te protege sou eu. Então Deus nos dá, e nós temos dificuldades em discernir isso, mas nós ouvimos uma notícia caótica e logo nos posicionamos.
É por conta disso que nós precisamos virar a chave, permanecer e continuar ouvindo Deus, porque Deus ele tem um cenário para nós que Ele vai nos fortalecer e nos encorajar. Em nenhum momento a Bíblia está te deixando ileso ou imune de tribulações e angústia e dor. Não, muito pelo contrário, ela está te alertando, ela está nos alertando que nós vamos sofrer essas coisas. A Bíblia vai dizer: no mundo tereis aflições, mas o que? Tem bom ânimo. Paulo diz para Timóteo: combati um bom combate, acabei a carreira, mas o que eu fiz? Guardei a fé. Isaías está dizendo: olha, quando passar pelo fogo, quando passar pela água, não vai te submergir, não vai te queimar, porque Deus não vai te pegar, porque Deus está contigo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que existem situações que nós vamos viver, e a Bíblia está dizendo que em todas essas situações você não está sozinho. Deus está com você, Deus está te guardando, Deus está te protegendo, Deus está te sustentando, Deus está do seu lado dizendo: não temas, crê somente. Porque a expressão de Jesus é mostrar o caráter de Deus na sua vida, é mostrar a graça de Deus através de você. Então quando nós ouvimos Deus e nós nos movemos por fé, nós vamos ver agora coisas que talvez nós não viríamos. Mas como que é isso? Porque quando você age por fé, quando nós agimos por fé, nós começamos a ver coisas que talvez nós só ouvimos testemunhos de outras pessoas, mas vai chegar um tempo agora que você vai ser o próprio testemunho, porque você vai dizer: olha, a minha vida está uma crise, o meu emprego está em crise, eu estou em crise em diversas áreas, mas espera aí, eu sei que Deus também me ama, eu sei que Deus também tem um plano para a minha vida, eu sei que Deus tem um plano para a minha casa, eu sei que Deus ainda vai me sustentar. Talvez hoje eu possa estar com uma dificuldade, talvez eu não saiba o que fazer hoje, mas espera aí, eu sei que Deus está me sustentando, eu sei que Deus está fazendo, eu sei que Deus está me guardando, e eu decidi crer, amém? Eu decidi crer, e a partir disso que nós vamos aguardar a manifestação do poder de Deus. Aí você menos espera, porque você está orando, aí de repente vem uma notícia para você, te manda uma mensagem, ou te fazem uma ligação e fala: cara, você está desempregado, não tá? Cara, tem uma coisa para você aqui, ó, cabe para você, e você se alegra porque você se moveu por fé. Às vezes a gente está em momentos tão difíceis que talvez você não tenha recurso, aí Deus usa alguém para abençoar a sua vida. Já aconteceu com a gente chegar no dia nós tínhamos uma despesa muito alta, e no dia a Cris me mandou mensagem falando: olha, amor, a gente tem que pagar aí essas duas contas. Eu disse para ela: não, amém, vamos ficar tranquilo. Eu lembro, era muito bem, era uma segunda-feira, e eu fui orar, irmão, e é interessante que no final daquele dia entrou recurso, e a gente conseguiu ali quitar aquelas dívidas. Então o que eu vejo é que Deus ele está fazendo, e Deus nos coloca em alguns cenários para nos experimentar, porque Ele está trabalhando com a nossa fé, que a nossa fé seja fundamentada nele. Então é por isso que o nosso dever como homem ou como uma mulher de Deus é acreditar naquilo que as Escrituras dizem a respeito de Jesus, a respeito do seu amor e da sua verdade, porque Ele está falando através do Filho. E se você pegar principalmente o Novo Testamento, os Evangelhos, vai ver toda a trajetória de Jesus, era totalmente acessível. Então nós temos acesso a Ele, mas vamos tirar Jesus do final da lista, vamos subir ela um pouco, para que Ele não seja o último, mas que Ele seja a nossa prioridade agora. Jesus, me dá uma direção e uma instrução do que fazer e de como fazer, me ajuda nisso, como que eu devo fazer? E Deus, Ele vai usar sim pessoas para falar com você, ou vai falar no teu interior, mas Deus usa e age através de pessoas. Então o primeiro ponto, Ele é acessível. Outro ponto, Jesus é humilde. Ele é acessível, Ele é humilde, porque a Bíblia vai falar que Ele é manso e humilde de coração.
Jesus não age com soberba, mesmo sendo soberano. Jesus não age com soberba, mesmo sendo dono de tudo, de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas a partir dele. Nós temos que aprender a sermos acessíveis e sermos humildes. A soberba, a Bíblia vai falar uma coisa sobre a soberba: Deus abate o soberbo. Pessoas humildes são pessoas que estão dispostas a obedecer Deus e a estar no meio de gente, e a compartilhar aquilo que recebeu de Deus com gente. Então, nesse ponto, nós temos que aprender de Jesus que o Senhor, Ele age com humildade. E o terceiro ponto, e o principal deles: Jesus é verdadeiro. Jesus, Ele age com verdade. Jesus, Ele não negocia valores. Jesus, Ele vai ser preciso naquilo que devemos fazer. Jesus, Ele vai ser específico naquilo que precisamos mudar, naquilo que precisa ser corrigido, naquilo que precisa ser alterado, naquilo que precisa. E quando, voltando só um pouquinho, quando a luz acende, a gente vê tudo. E quando eu vejo aquilo que está diante de mim, eu tenho duas opções: ou eu decido mudar, ou eu decido permanecer no erro. A escolha não é de Jesus, a escolha é minha e sua. Então, quando eu tenho a revelação da verdade, porque Ele é a verdade, Ele me diz a verdade, agora a decisão de cumprir é minha. Eu decido se eu vou ser obediente, mudar a rota, ou se agora eu vou querer viver a minha vida. E muitas vezes nós temos dificuldades nisso. Por quê? Porque isso nós queremos sempre criar aí uma boa reputação. Nós temos uma reputação a zelar, e por conta de zelar de uma reputação, nós perdemos a essência, nós perdemos nossa casa, nós perdemos pessoas, nós deixamos de lado muitas coisas importantes, porque nós queremos zelar uma maldita de uma reputação. E qual é essa? Ser reconhecido por homens. Tem muita gente que é reconhecida. Instagram, todo mundo conhece, mas talvez os céus não sabem quem são. Agora tem os pequeninos do Senhor, os humildes, os acessíveis, mansos de coração. O Instagram não conhece, não é conhecido publicamente, mas o céu sabe quem são. O céu sabe quem são. O inferno sabe quem são. Porque Atos vai dizer que uma hora uma galera quis pregar que nem Paulo pregava. E um homem que estava possesso de demônios foi, esbofeteou, arrancaram suas vestes, saíram correndo e disseram: Paulo, nós conhecemos, mas quem são vocês? Até o inferno, quando nós estamos diante da palavra de Deus, em verdade e em santidade, o inferno reconhece. Então, meus amados, que eu quero compartilhar com esses pontos, porque quando eu olho para Jesus, eu vejo a expressão exata de Deus. Quando eu olho para Jesus, eu vejo os benefícios de Deus, que é nos dar salvação. E nós temos que ser portadores dessas boas notícias, começar por nós. Entenda que não é nenhum tipo de coaching ou nenhum tipo de pensamento positivo. A Bíblia não declara essas coisas. A Bíblia nos afirma que nós devemos agir por fé. E quando eu ajo por fé, eu estou dizendo: peraí, a minha casa é uma bênção, a minha família é uma bênção, a minha esposa é uma bênção, meus filhos são uma bênção, meu marido é uma bênção, as pessoas, o meu trabalho é uma bênção, o lugar onde eu estou é uma bênção. Porque, mas você está profetizando, você está dizendo aquilo que Deus colocou no teu coração e imprimiu no teu espírito. Porque eu vou continuar profetizando, mas ainda está um caos, não importa, mas eu creio que a minha casa é uma bênção, porque Deus me deu, Deus me constituiu uma família, e eu vou zelar e trabalhar por ela. Então eu vou trabalhar, e a primeira coisa que eu vou fazer é acreditar na palavra de Deus, porque eu vejo a palavra, a Deus restaurando homens e mulheres, Deus curando homens e mulheres, eu vejo Deus multiplicando os celeiros de muita gente, eu vejo Deus curando muita gente, eu vejo famílias sendo agora recondicionadas a uma vida de paz e graça. Eu vejo lugares que estavam ali, que eram desertos, mas que Deus fez florescer um grande e bonito jardim, porque nós estamos crendo naquilo que a palavra nos condiciona, e eu ajo por fé. E é por isso que eu preciso profetizar sobre a minha vida e sobre a minha casa. Não, eu vou viver o melhor de Deus, sim, porque eu creio na palavra. A minha família é uma bênção,
divórcio não vai chegar na minha casa. Em nome de Jesus, meus filhos vão ser prósperos, os nossos filhos vão viver melhor do que nós, nossos filhos serão grandes na terra. Nós vamos profetizar. Nós vamos profetizar sobre a nossa casa, nós vamos profetizar sobre a nossa família, e nós vamos agir diferente. Ou seja, porque quando a luz acesa, agora eu estou vendo onde eu errei, então agora eu vou precisar consertar. E como eu começo a consertar essas coisas? Eu preciso ir na fonte, na raiz. Se eu pequei contra alguém, eu preciso pedir perdão. Eu preciso expor a raiz, falar: cara, me desculpe, pequei contra você, fui desonesto nisso, me perdoa. Eu preciso liberar perdão também. Eu preciso liberar perdão por quando alguém chega e fala e me pede perdão. Eu falo: ok, eu te perdoo, doeu, machucou, mas estamos juntos, porque do mesmo modo que Jesus me perdoou, eu também te perdoo. Então são situações que Deus vai nos colocar para que a gente viva agora de forma íntegra, porque se a gente voltar pelo caminho para onde nós caímos e começar a corrigir a rota, nós vamos ir num lugar de destino que o Senhor nos projetou, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Porque existe mais de Deus para a sua vida, e existe mais de Deus para a tua casa. Existe um lugar que Deus nos chama, existe um lugar que Deus quer nos posicionar, e para ir nesse lugar eu preciso renunciar a muita coisa, mas vale a pena renunciar pela tua família, vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena viver em santidade, vale a pena se dar bem com pessoas, vale a pena respeitar, vale a pena viver a plenitude do Evangelho, vale a pena olhar para si mesmo e dizer: eu preciso mudar nisso, eu preciso me desfazer desse pecado para viver uma vida em santidade, eu preciso viver sim em Deus e em comunhão com meus irmãos, eu preciso crer na palavra que me diz a verdade e dar ouvidos à palavra de Deus. Eu preciso cuidar do órfão e da viúva, eu preciso cuidar do meu irmão. Se alguém está triste, espera aí, eu vou levar alegria. Se alguém está doente, eu vou poder de alguma maneira dar uma assistência. Em tudo eu preciso estar condicionado agora à palavra, a não dar um testemunho, mas dar um testemunho daquilo que eu carrego, porque eu posso dizer: eu era pobre, cego e nu, mas agora eu vejo, eu recebi uma porção da graça. Eu tinha uma vida depravada, mas eu fui tocado pelo sangue do Cordeiro, que mudou a minha vida e minha história. Então eu estou vivendo agora um novo tempo, e é isso que eu compartilho, é isso que eu quero dar para você, porque existe mais de Deus para a sua vida, existe um lugar que o Senhor está te chamando para entrar, meu irmão e minha irmã, um lugar de cura, um lugar de transformação, e um lugar de verdade que Deus tem para você, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridos. Existe um lugar que o Senhor nos chama, e é para a sua presença. Fica de pé em nome de Jesus. Seja parecido com Jesus. Porque somos nós, eu e você, que vamos carregar essa luz. Ou a gente compartilha trevas, ou nós compartilhamos a luz. A decisão sempre é minha e sua, sempre é nossa. E é nesse lugar que nós precisamos estar. É nesse lugar que nós precisamos ser tocados para tocar pessoas. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Cada um de nós temos dificuldades, irmãos. E não existe problema em ter dificuldades. O problema é quando nós nos isolamos. A solidão nunca foi um lugar que o Senhor nos chamou. E eu quero te convidar nessa hora a olhar para Jesus e fazer uma autoanálise. Senhor, a minha vida, o que ela está refletindo? Será que as pessoas conseguem enxergar Deus? Ou na verdade o que elas enxergam é algo totalmente oposto? Porque Jesus é a expressão exata
do Senhor. E nós somos a continuidade de um projeto que Ele iniciou lá na cruz, aonde nós carregamos e precisamos carregar essa graça para a nossa casa e para as pessoas. Mas eu quero te convidar a entrar nesse lugar, entrar nesse ambiente, de falar: Jesus, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser curado. E a melhor coisa de receber cura é expor as suas dores, expor suas raízes ao Senhor. E o tipo de exposição ao Senhor é dizendo: Senhor, eu tenho problemas, eu não consigo vencer o vício, eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer a depressão, eu não consigo vencer o álcool, eu não consigo vencer o cigarro, eu não consigo vencer essas lutas. Mas quando nós expomos para o Senhor, você não vai falar para ninguém, fique onde você estiver, onde você está, no seu lugar. Mas é nesse momento que nós vamos expor para Jesus: Senhor, eu estou carregando algo que não te honra. Se a minha vida está carregando um lugar que não fala do teu amor, eu preciso ser mudado e transformado. Eu preciso ser mudado e tocado, Jesus. Feche os teus olhos. Vamos orar. Mesmo aí no seu lugar, no seu canto. Mas declara para Jesus o que você precisa ser mudado. O que nós precisamos expor para o Senhor, para que a nossa vida seja regrada conforme a sua vontade. Porque Jesus expressou a vontade de Deus e nós precisamos expressar a vontade dele aqui na terra. Porque se nós expressarmos a vontade dele, o nome dele será reconhecido, o nome dele estará no lugar mais alto, o nome dele será exposto para todo homem e mulher, e todo aquele que olhar para Jesus vai ser salvo, vai ser curado e vai ser transformado. Ah, meu amado Senhor, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos expor nossas raízes. Senhor, nós expomos os nossos pecados, nossos delitos. Jesus, nós precisamos ser curados em diversas áreas, tanto eu, quanto a igreja, quanto todos que aqui estão, inclusive a minha casa. Senhor, nós queremos nos colocar vulneráveis, expor nossas raízes e dizer: nós precisamos de Ti. Nós precisamos ser mudados e transformados. O que nós queremos compartilhar não são os nossos talentos. Nós não queremos compartilhar nossas medalhas e troféus. Jesus, nós queremos compartilhar a Ti. Nós queremos compartilhar para as pessoas que o Senhor é bom. Nós queremos compartilhar a Tua bondade. Nós queremos compartilhar o Teu amor. Nós queremos compartilhar o quão amável Tu és, o quão santo Tu és, o quão simples Tu és. Tu és tão acessível, Jesus. Tu és tão humilde. Tu és tão verdadeiro. Acessibilidade, humildade e verdade são essências do Senhor. E Pai, em nome de Jesus, nós queremos compartilhar isso. Senhor, se assim não estamos fazendo, muda a minha vida, muda, Senhor, minha postura, me ajuda a ser santo como Tu és santo, me ajuda a viver em santidade, Jesus, me posiciona da forma correta, acende uma luz para que eu enxergue e mude, que eu saia aqui dessa noite direcionado, que eu saia aqui dessa noite decidido a viver uma vida em santidade, a viver uma vida em humildade, a viver uma vida acessível, a viver uma vida de verdade. Senhor, tira toda mentira da minha vida, tira toda mentira da nossa boca, tira toda mentira dos nossos lábios. Queremos contar vantagem. Senhor, tira toda soberba, tira, Senhor, todo pecado. Nos ajuda a ser santos como Tu és santo, nos ajuda a ser filhos como Jesus é filho.
Filho, porque nós queremos cantar a Tua bondade, nós queremos cantar o Teu amor, nós queremos cantar a Tua verdade, nós queremos cantar a verdade do reino, que Tu és Deus sobre todas as coisas, que Tu és a essência do Senhor, a expressão exata de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Declare isso mais forte com toda a sua força. És fiel em todo tempo, a fidelidade dele não muda. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Só doce voz que me guie meu fogo na escuridão, Sua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Ele é fiel na sua vida, meu querido. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Declare. És fiel em todo tempo. Obrigado, Jesus. Em todo tempo Tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade. Olhe para alguém que está do seu lado. Olha e fala assim: Deus é fiel na sua vida. Deus é fiel na sua vida, Rian. Deus é fiel na sua vida. Deus é fiel na sua vida, Guilherme. Deus é fiel na sua vida, Stephanie. Deus é fiel na sua vida. Deus é fiel na sua vida, Lincoln. Deus é fiel na sua vida. Deus é fiel na sua vida. Deus é fiel na sua vida. A fidelidade não muda. Deus é fiel na sua vida. A fidelidade não muda. Deus é fiel na sua vida e na sua casa. A fidelidade dele não muda. Então deixa Ele agir, deixa Ele entrar, porque Ele é fiel. Ele é fiel na sua vida, Ele é fiel na sua casa, meu lindo. Ele é fiel. Ele é fiel, Lucas, na sua vida. Existe fidelidade de Deus. Olha o que é a fidelidade de Deus. Fidelidade é alguém que não muda. O que é fidelidade? É uma pessoa que é imutável. Aquilo que ela declarou para você, ela honra com essa palavra. Deus é fiel na sua vida. Ele é imutável. Ele é fiel na sua vida. Ele é fiel na sua casa. Ele é fiel. Ele age com fidelidade. A glória que existe nele, Ele compartilha com você. E Ele diz: eu sou fiel na sua vida, eu sou fiel na sua casa. Tudo aquilo que eu disse, eu não negocio. Eu continuo sendo verdadeiro. Eu não mudo, diz o Senhor. Ele não muda, Ele é o mesmo. Então, em nome de Jesus, não dê ouvidos a Satanás, não dê ouvidos ao diabo, não dê ouvidos às demandas terríveis,
Não dê ouvido às vozes que querem te tirar do propósito, que querem te paralisar. Não dê ouvidos àquilo que estão dizendo. Dê ouvidos àquilo que os céus está declarando. E os céus diz: eu sou o Senhor da tua vida e da tua casa. Eu sou fiel com minha palavra. Ele é a expressão exata. Então compartilha Jesus, porque Ele é fiel a você. Seja fiel a Ele. Deus é bom em todo o tempo. No dia bom Ele é bom, no dia do caos Ele é bom também, porque Ele está te segurando. No dia da enfermidade Ele também é bom, porque Ele está te sustentando. No dia da escassez Ele é bom, porque Ele vai te prover. No dia mau, no dia de frio Ele é que Ele te esquenta e que te aquece o teu coração. Em todo tempo Ele é bom. Aplauda o Senhor, meus amados, aleluia. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, aleluia, eu cantarei. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que o Senhor abençoe teus projetos e tua família, que Deus abençoe os teus negócios, que o Senhor te sustente com a destra de suas mãos, que o Senhor te livre de todo mal, que o Senhor faça resplandecer o sol sobre a tua cabeça, sobre ti, e te dê paz, te dê shalom. Que o governo dele esteja sobre a tua vida, e a graça, amor e misericórdia todos os dias sobre ti. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do amigo Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Nós dizemos amém. Amém. Aplauda Jesus. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana.